Uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Notícias Top. Aqui no Notícias Top você fica sempre muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. E o que eu vou revelar para vocês é mais uma polêmica envolvendo aquele caso de Adélio Bispo. Vocês lembram desse caso de Adélio Bispo que por muito tempo deixou muitas pessoas intrigadas e com a pulga atrás da orelha? Pois bem, com essa notícia que vou revelar para vocês, vocês vão ficar ainda mais intrigados e mais com dúvidas ainda sobre esse caso. É uma polêmica muito grande envolvendo o PT e o caso Adélio Bispo. E também peço que vocês fiquem comigo até o final, que eu vou colocar a fala bombástica e reveladora dos comentaristas e jornalistas da Revista Oeste, que sem papas na língua falam tudo. Peço que vocês deixem no comentário se Bolsonaro ainda é o presidente do seu coração. E a notícia é a seguinte, que com certeza vai deixar a todos chocados. Delegado que cuidou daquela situação do caso Adélio e deu por encerrada, dizendo que Adélio não teve nem ninguém mandando nele, que ele agiu sozinho, recebeu uma boquinha no governo do PT. Mas não foi qualquer boquinha não, é um cargo muito importante. Delegado da PF, que deu por encerrado o caso de Adélio Bispo, Rodrigo Fernandes, o delegado que investigou a facada de Adélio contra Bolsonaro em 2018, vai chefiar a inteligência da PF sobre o governo Lula. Foi dado como que agiu sozinho, na verdade meio que louco, mas nós sabemos que tem muito caroço por detrás desse angu. E agora, com essa decisão de Lula, de colocar esse delegado no seu governo, deixa a gente mais ainda intrigado, com a pulga atrás da orelha e com mais dúvidas ainda. O policial também é próximo do delegado Andrei Passos Rodrigues, que assumiu a direção da PF durante a campanha. Andrei chefiou a segurança de Lula. E agora, como prometido para vocês, prestem atenção nessas falas bombásticas dos jornalistas da Revista Oeste e principalmente de Ana Paula Henkel, que sem papas na língua e sem filtro, falou tudo. O delegado federal responsável pela investigação da facada de Adélio Bispo no ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018 vai comandar a diretoria de inteligência da Polícia Federal. A nomeação de Rodrigo Moraes Fernandes foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Rodrigo Fernandes foi responsável por 2 inquéritos sobre o atentado contra Bolsonaro. O delegado concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho e não houve mandante. A motivação do crime teria sido inconformismo político. Em 2019, uma perícia apontou ainda que Adélio tinha transtorno delirante persistente. Ele segue internado em um presídio federal em Campo Grande. E aí, Ana Paula Henkel, o que achou da nomeação do delegado federal para comandar a diretoria? Pura coincidência, apenas coincidência. Um caso que ainda tem tantas perguntas, né? Até hoje nós não sabemos como o nome do Adélio foi parar na entrada da Câmara dos Deputados naquele fatídico 6 de setembro, né? Então, de 2018. Como assim o nome do Adélio estava lá? Isso não foi respondido. Outros pontos dessa investigação, assim como agora as imagens do 8 de janeiro, entraram num sigilo absoluto, né, numa pasta super confidencial que ninguém pôde tocar nessa pasta, nem a administração do próprio presidente Bolsonaro. Então tem muita coisa estranha e engraçado que nesse caso do Adélio, a imprensa também não fala, né, dos laços políticos do Adélio com um partido político, o PSOL. Isso também não é falado. E a conclusão de que ele era apenas um lobo solitário, né, como dizem aqui nos Estados Unidos, foi uma conclusão muito rápida. Ou seja, um caso que continua a intrigar o brasileiro, respostas que não vieram dentro dessa investigação, e agora nós vamos ter que simplesmente engolir que esse advogado vai comandar um dos braços importantes desse atual governo super limpo, que não tem nenhum passado corrupto, que é a administração do PT.
E aí, Silvio, o que dizer dessa nomeação aí do delegado federal Rodrigo Fernandes aí para a diretoria de inteligência da Polícia Federal? Veja, Paula, nada pessoal ao delegado, ao trabalho dele. Eu vou pegar por outro lado. Eu acho que, imagina se fosse o presidente Jair Bolsonaro fazendo nomeações que, de alguma forma, estão relacionadas a pessoas ligadas a crimes, ao passado. Imagina a repercussão que isso teria. Imagina se o Supremo Tribunal Federal já não teria entrado em campo como entrou em campo no passado. Imagina o que o senhor Randolfo Rodrigues não estaria falando e fazendo a uma altura dessas, como fez no passado, sempre que houve qualquer troca em comandos da Polícia Federal. É uma prerrogativa do presidente da República escolher o time, montar, né, o seu time, escolher nomes em determinados postos de inteligência, Polícia Rodoviária Federal e por aí vai. Mas o que acontece é que há um silêncio absoluto sobre as indicações do presidente Lula, vide no caso da Polícia Federal, Rodoviária Federal, também alguém que é simpatizante da Ilha de Cuba, por exemplo, do regime de Fidel Castro, não é mesmo? E quando o presidente Jair Bolsonaro tentou movimentar o comando da PF, houve uma enorme gritaria porque estaria protegendo alguém. Sobre o caso do Adélio, resta pouco a dizer, né? Há alguns crimes envolvendo, que misturam polícia com política, que talvez nunca sejam decifrados. Olha, por mais polarizado que esteja o país, isso é uma coisa sinistra, né? Inaceitável. Eu acho que boa parte dos adoradores do ladrão Lula, esse pessoal está tentando transformar o Adélio no segundo preso político, né, do país democrático. Primeiro foi o Lula, né, que foi preso por ter atropelado vigorosamente e por várias vezes o Código Penal. Mas é preso político, né, nada aconteceu, segundo o Supremo, e aceita que tem no ladrão seu único Deus. E agora o Adélio. Se não houve o atentado, o Adélio é um preso político, aí coisa a ser discutida na ONU, cortes internacionais. Acho que eles estão lamentando, como registrou o Guilherme outro dia, esse desfalque sofrido pelo PSOL, né? É o Adélio. Ele seria candidato a algum cargo nas eleições do... Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa atitude de Lula. E o que vocês acham que tem por detrás disso? Esse caso Adélio já era para ter se resolvido. Esse caso Adélio virou ainda mais um mistério. E também deixe aqui o que você achou da fala desses jornalistas da revista Oeste. E também se Bolsonaro continua sendo presidente do seu coração. Por isso, já peço, por favor, curte, compartilha, comenta para que mais pessoas sejam informadas e fiquem sabendo a verdade que, com certeza, a mídia não mostra.